à nossa sociedade. É como nós falamos ontem aqui, né? Nós temos que nos apropriar de alguns debates, ter a clareza de algumas situações, e o objetivo central do ENERP, no dia de hoje, é trazer alguns temas para uma discussão mais propositiva, para uma discussão mais aberta, para a gente ter a clareza do que efetivamente está acontecendo no Brasil e que nos afeta diretamente, seja enquanto profissional, seja enquanto trabalhador de segurança pública, ou seja, enquanto cidadão. E o primeiro tema da mesa de hoje vai tratar justamente dessa questão, fazer uma análise dessa conjuntura política e econômica que está colocada no Brasil hoje. Temos aí momentos bem críticos, momentos de retirada de direitos, momentos onde nós, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, estamos pagando uma conta que não é nossa. E aí a ideia é fazer esse debate de forma muito aberta e de forma muito franca. Trazer a realidade do que está acontecendo, sem o discurso político que muita gente gosta de ouvir, mas que, na verdade, não é a prática e não é a realidade. A gente precisa saber o que realmente está acontecendo. E as pessoas que estão hoje na mesa são duas pessoas que a gente tem uma confiança tremenda, todos aqui já conhecem, pelo menos a questão do Soares, todo mundo já sabe como é que é a atuação, como é que é o compromisso e o comprometimento dele, e o Tenente Anderson Araújo, que é o outro componente da mesa, da Polícia Militar do Ceará, também tem uma posição muito clara com relação a isso. Então, esse é o objetivo central hoje, discutir, o tema do painel é os militares e as reformas, nesse conjunto de reformas que está dado aí, o que isso pode nos afetar enquanto profissional, enquanto cidadão. De imediato, então, já chamo para a mesa, que não é mesa, na verdade, que é um sistema diferente, o sargento Amaury Soares. O sargento Soares é o sargento da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, bacharel em Ciências Sociais, da área de Sociologia Política, foi o primeiro presidente da APRASC, um dos fundadores da APRASC, da Associação de Praça de Santa Catarina, um dos fundadores da ANASPRA também, lá no Mato Grosso, em 2007. Fomos ele e o J. Costa de carro, acho que mais alguém, o Armindo, lá para o Mato Grosso. E o sargento Soares também foi deputado estadual por 2 vezes aqui em Santa Catarina. Então, recebam aí o nosso grande companheiro, grande amigo, grande líder, sargento Amaury Soares. Chamar também para a mesa o primeiro tenente da Polícia Militar do Ceará, tenente Anderson Duarte Barbosa, tenente da Polícia Militar do Ceará. O tenente Duarte é blogueiro, é autor do blog Policial Pensador, mestre e doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Segurança Pública pela Universidade Estácio de Sá, bacharel em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar General Edgar Facó. É do Ceará? Nome bacana, General Edgar Facó. O Tenente Anderson eu conheço já há algum tempo, a gente tem se encontrado em alguns espaços aí a nível de Brasil, já participamos de alguns eventos, inclusive. Tem uma clareza também, uma concepção muito clara com relação a essa problemática que está dada, e a ideia de trazer um praça e um oficial nesse debate é justamente para que a gente saiba e tenha clareza de que isso não é uma questão que é específica de um ou de outro, é uma questão que atinge a todos os segmentos e nós enquanto sociedade. Então, de imediato, passo já a palavra para o sargento Amaury, antes algumas considerações para a gente poder trazer. Nós vamos ter um total de 2 horas, são 120 minutos, os meus 5 minutos já foi, inclusive já passou, já devia ter passado a palavra para vocês. Cada debatedor tem 40 minutos, e aí depois a gente vai ter um tempo para umas perguntas, respostas, umas conversas, não necessariamente pergunta e resposta, mas um bate-papo entre nós aqui, para que a gente possa chegar a uma conclusão desse processo. Passo para o Soares, sargento Amaury Soares, a palavra está com o senhor. É 40 minutos? Bom dia aos companheiros e às companheiras. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos companheiros da PRASC e da NASPRA, da diretoria da NASPRA, por terem nos convidado e por ter aberto esse espaço para a gente fazer essa reflexão.
reflexão que a gente considera necessária, não obstante ela possa ser também amarga, né? Porque precisa ser feita, né? As coisas precisam ser ditas, precisam ser faladas, precisam ser entendidas. Primeiro, dizer que esperava uma mesa, né, de fato, e a gente fica muito desconfortável nessas cadeiras aqui. É igual aquele negócio de fazer círculo, né, vai fazer uma reunião na sala de aula, no auditório, ao invés de fazer uma reunião com todo mundo sentado, igual vocês estão, né, uma fileira, um atrás do outro. Ah, vamos fazer um negócio mais democrático, vamos fazer uma roda, né? Aí chama-se democrático, e eu aprendi uma vez com um professor de pedagogia que não é. Na verdade, o círculo é a forma de todo mundo patrulhar todo mundo, né? Assim, ó, quem está lá atrás, o cristiano, não está sendo visto pela maioria das pessoas. Se estivesse num círculo, o cristiano estaria sendo visto por todas as pessoas. Então, não poderia coçar o joelho, não poderia, né, fazer nenhum gesto diferente, né, que estaria sendo notado. E aqui, nessa cadeira, né, nós estamos mais ou menos nessa situação. A gente fica com medo de respirar diferente, porque todo mundo está vendo, né? Se tivesse uma mesa, a gente estaria protegido atrás dela, né? Fazendo ela meio que de barricada também, né? Parabenizar a Naspra pelo trabalho nacional que tem feito, o Lotinho, todos os diretores da Naspra, né, daqui de Santa Catarina também o Everson e o sobrinho são diretores, mas a diretoria da Naspra, que é ampla, vem de todos de diversos estados, da maioria dos estados da federação. Parabenizar a Naspra, portanto, no Lotim, parabenizar o Lotim. Já tivemos as nossas diferenças, inclusive, né, mas parabenizar pelo trabalho valente que a Naspra tem feito, que o Lotim tem feito à frente da Naspra. Valente porque tem sido uma conjuntura que coloca para pessoas que pensam como o Lotim pensa, ou várias, ou a maioria das pessoas, pelo menos aqui, pensam, só tem duas opções, ou capitular, né, ou enfrentar. Né, e a Naspra, essa diretoria, e o Lotim em pessoa, têm enfrentado um debate que, por vezes, é pesado e duro demais. Né? Então, parabenizar o Lotim e a Naspra por isso, também a diretoria da Prasc, que sou integrante omisso da diretoria da Prasc, fazer aqui primeiro uma autocrítica, né? Dizer que está muito bem dirigida pelo Fortuna e pelos demais diretores da Prasc, né, e diretoras. As pessoas me cobram, por que tu não vai, senhora? Mas vocês estão sobrando lá na diretoria da Prasc. Tem competência e qualidade, e não é só uma saída pela tangente e nem um elogio de graça. Né? Tem capacidade, tem vontade, tem determinação, tem boa vontade, tem espírito de luta, sobrando no quadro atual de diretores e diretoras da Prasc. Né? Aliás, uma das primeiras diretorias que as mulheres, né, estão efetivamente construindo juntas, estão participando do processo de construção. A minha fala hoje, antes de ir para começar, o agradecimento por estar aqui, o agradecimento pela nossa categoria, por tudo que tem feito, em termos de confiança que tem dedicado aos propósitos que a gente iniciou há 16 anos atrás. Então, não teria quantidade de agradecimento, né, a confiança da gente ter construído a Prasc aqui em Santa Catarina, nesse tempo todo, nas diversas lutas, nas diversas dificuldades, então, de agradecimento. E eu, do ponto de vista pessoal, que também não era uma tarefa pessoal, também o agradecimento pelo apoio político, inclusive político-eleitoral, nos processos que me fizeram, né, um humilde praça, filho de colono pobre, colono sem terra, lá do Alto Vale do Itajaí, de Imbuia, ter feito deputado estadual 2 vezes em Santa Catarina. Aliás, o servidor de segurança que recebeu mais voto até hoje em Santa Catarina. Não tanto pelas minhas qualidades, pela qualidade e pelo empenho da nossa categoria, né, que está muito bem representada na atual diretoria, e em vocês todos, delegados e delegadas para este ENERP. Parabenizar, né, também pela realização deste ENERP aqui no estado de Santa Catarina. Então, a primeira necessidade, esse agradecimento e essa gratidão para sempre que a gente tem. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, inclusive, para explicar
motivo de algumas ausências, de alguns debates. Porque, se a gente tem essa quantidade e esse tamanho de gratidão, fica chato a gente ficar debatendo, discutindo e divergindo das pessoas, ou de muitas pessoas, ou talvez até da maioria das pessoas com as quais a gente tem esse sentimento de gratidão. Então, você se ausenta para não ficar brigando. E a minha ausência lá do fórum, Subiélio, né, é também por isso. Eu não vou ficar brigando com os caras que me elegeram deputado 2 vezes. Não vou ficar trocando insultos, né? Porque divergência e o debate é tranquilo, né? Mas às vezes vira insulto, né? E aí vamos ficar trocando insulto, seja no fórum da Prasc, seja nos grupos de WhatsApp, né? Com as pessoas pelas quais eu tenho que ter e tenho sentimento de gratidão. Então, começar falando isso. Também por isso, eu acho que não é diferente o motivo, mais claro ou não, né, mais explícito ou não, da diretoria, da Prasc e da NASP, de me colocar nesse debate, Tenente Anderson, porque perceberam, a direção, né, da NASP e da Prasc, perceberam a necessidade de a gente fazer uma reflexão. E tinha que escolher uns cabras para vir aqui dizer as coisas ruins. Né? E sobrou para nós, e para mim é uma honrosa tarefa, de vir aqui dizer as coisas ruins, né? Para vir aqui dizer o recado que a gente gostaria de dizer, ele é o oposto, o contrário. Né? Como tantas vezes a gente já usou a palavra para falar de lutas, de avanços, de vitórias, de direitos, de conquistas, chega um momento que a gente precisa dizer, o momento é esse e a situação é essa. E para fazer uma fala que, na minha opinião, hoje vai divergir, considerando assim o pensamento médio dos praças de Santa Catarina, que é o que eu consigo avaliar. Eu imagino que no país afora seja um pouco parecido, mas eu posso avaliar um pouco melhor aqui, evidentemente, no estado onde eu sou, onde eu discuto com as pessoas, onde eu leio o que as pessoas escrevem e tal, de Santa Catarina. Então, para vir aqui fazer uma fala que diverge, hoje, de 90% da minha categoria. Mas então por que vem fazer, então, se diverge de 90%? Se diverge de 90%, não deveria vir. Né? Por divergir de 90%, eu me ausentei. Né? Mas a diretoria está nos chamando aqui para vir aqui e trazer essa opinião, talvez, dos outros 10%. Né? Talvez dos 10% que tem resistido, que tem calado, que tem ficado angustiado. Né? Mas que, embora isso, na opinião, no sentimento médio de hoje, represente 10%, né, e está em dissonância com 90%, na nossa opinião também, e também na nossa certeza, essa opinião que é minoritária hoje, não é a opinião que está errada. Se achássemos que estava errado, nós não defenderíamos. Né? Nós defendemos porque achamos que está certo. E achamos, portanto, que no médio e no longo prazo, essa é uma opinião que interessa para o conjunto, para os 100%. Ou, se não para a totalidade dos 100%, pelo menos para a ampla maioria. E por isso que a gente vem fazer essa reflexão, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de alegria de ver os companheiros e as companheiras, de rever, né? Vocês também, lá do distante norte e nordeste, né? Com alegria de rever vocês da NASPA, de ver os companheiros aqui do Estado, a gente fazer essa reflexão, na certeza da honestidade, de vontade, de determinação de todas as pessoas que estão aqui. E da honestidade, da boa vontade da imensa maioria que não está aqui, mas até que tem opinião diferente daquilo que a gente vai dizer aqui. Bom, enfim, uma reflexão necessária. Nós, militares, ou nós, servidores de segurança, nós, policiais e bombeiros, nós, militares estaduais, nós, militares em geral, somos uma das profissões mais antigas da humanidade. Né? Tem gente que diz que é outro segmento. Mas sempre que existiu sociedade, existiu diferentes classes sociais nas sociedades, desde as primitivas. Quando a sociedade começou a ficar moderna, acumular riquezas, né? Estabelecer padrão de comportamento, padrão de conduta de forma mais ou menos racional,
a humanidade, as sociedades passaram, as tribais ainda, passaram a ter necessidade de uma força armada. Na época, com pau, com flecha, né? Mas precisava ter necessidade. Então, né, nós somos uma das funções, nós exercemos uma das funções mais antigas da história da humanidade. Né? Não existia advogado, não existia engenheiro, não existia nem professor. Bom, tinha lá os líderes, os pajés, né, os líderes tribais sempre houve, né, que exercia a função de educação e de formação e de educação. Assim que começou a acumular alguma riqueza e estratificar a sociedade em diferentes classes sociais, passou a ser necessidade o uso da força física, para manter a lógica e o padrão dominante naquela sociedade. E aí os militares, ou as organizações militares, foram surgindo a partir dessa necessidade, foram se aperfeiçoando a partir dessa necessidade. Embora isso, militar como profissão, assim, com carteira assinada, né, não, o que é que você faz na vida? Minha profissão é ser militar. Isso daí já é bem mais moderno, isso aí já é uma coisa do período do capitalismo. Né, ou, mais precisamente, Napoleão Bonaparte. Não, vamos dar uma profissionalizada nesse negócio aqui. Né? Então, Napoleão Bonaparte foi o cara que modernizou também a instituição militar, ou as instituições militares, a lógica militar. Claro que ele pegou muita coisa de outras civilizações anteriores, dos prussianos, principalmente. Né? Os prussianos, que vamos dizer assim, hoje está mais na Alemanha, né? Pensa a Alemanha, né? Quando a gente está falando dos prussianos, a Alemanha é aquela região central da Europa, que foi o povo que derrotou o exército, que derrotou o Império Romano. Né? Os prussianos e os seus antepassados do norte da Europa aniquilaram, inclusive militarmente, o império, até então, o maior império da história da humanidade, até aquela época, o Império Romano. E, portanto, tinham experiência de combate, de guerra, de organização militar, mas não era uma estrutura permanente, né? Profissionalizada e tal, como Bonaparte foi fazer depois. Depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Burguesa, no campo econômico, na Inglaterra, em outros países da Europa. Né? Inglaterra, aí os nomes dos países também foram mudando, né? Onde a Bélgica, hoje, foi a Hungria, os países foram desenvolvendo o capitalismo, a França desenvolveu também, evidentemente, mas a Revolução na França teve um caráter mais político, filosófico, e o caráter econômico da Revolução Burguesa foi mais um fenômeno que, se for para escolher um país, é a Inglaterra. Né? Ela desenvolveu as máquinas, e a máquina a vapor, e botou a engenhoca para funcionar. E no campo filosófico político na França. Então, lá na França, a classe que é hoje dominante na história da humanidade, lá na França tomou o poder cortando o pescoço de quem, né, discordava. Prometendo igualdade, liberdade e fraternidade para a humanidade e para sempre. Né? Quando essa classe dominante industrial se tornou dominante na política, ela era até então revolucionária. Ela percebeu, até aqui está bom, não dá de ir para frente. Aí constituiu a forma de estados, né, para manter isso. E o Napoleão veio meio que para estabilizar isso. Na França, uma turma ia degolando a outra na guilhotina, né? Até quem inventou a guilhotina foi guilhotinado por ela. Né? Tem uma música assim também, faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Chamava guilhotin, inventou uma máquina mais moderna de matar as pessoas. Né? Sem dor, puf. Né? Pegaram ele também e botaram o pescoço dele embaixo também. O próprio Robespierre foi guilhotinado, né? Que era o líder da Revolução Francesa. Então, Napoleão veio para dar uma estabilizada, queria, e não à toa, né? Por que estou falando isso? Porque queria a necessidade de uma estrutura de Estado mais estável do que existia até então. Porque como é que era na classe média? A nobreza, a classe dominante, chamava o povo para ir para a guerra. Os filhos dos nobres, os jovens filhos dos nobres, eram os oficiais. E a chamada tropa, os praças, era o povo, como é que chama? Os servos. Não, pega aí a tua mula, pega aí o teu burro, bota uma carga dentro, vai carregando as espadas né? os luxos da nobreza, que era o oficial que estava comandando. Terminava o combate, dissolvia.
cada um voltava para a sua função anterior. Então, na Idade Média, durante 1000 anos da história da humanidade, era assim. Faz um combate, faz uma guerra, terminou a guerra, derrota ou vitória, ou desiste, estabiliza, cada um volta para a sua função anterior. Como é que era o pagamento das pessoas que exerciam essa profissão? Não tem pagamento. Não tem soldo. Não tem salário. E muito menos subsídio. Né? Não tem nada. O que tem? Vocês vão ser dono daquilo que vocês conseguirem arrebanhar na estrada. Na ida, no combate e na volta. Então, era isso. Né? Se vocês acharem riqueza, cavalo, carroça, ouro, dinheiro, mantimento, mulheres pelo caminho, é tudo de vocês. As grandes navegações, como é que era dada? Chamava esse mesmo povo, né? Já era outra época histórica, mudando, né, o colonialismo clássico, chamava esse mesmo povo e dizia, olha, nós vamos buscar ouro na Europa, na África, na Índia, vamos buscar especiarias. 10%, um tanto que nós conseguia de vocês. Aí os caras imaginavam os navios cheios de ouro, né? Porra, pegar um saco de ouro já vai ser legal para mim. E iam. Então, os militares agiam assim, no navio do Cristóvão Colombo, do Américo Vespúcio, do Vasco da Gama. Vocês vão para ficar com a parte daquilo que a gente conseguia arrancar de algum lugar do mundo. Tanto que, às vezes, conseguiam revolta nos navios. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Porque chega no meio do Oceano Atlântico, tocado a vento, o vento para, fica lá parado, a carne apodreceu, acabou a água. Ou pelo menos toma água e se acaba em diarreia e vômito. Né? No meio do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Pacífico. Pô, mas e os ouro, e as especiarias, e aquelas belezas que disseram que tinha lá no outro lado, né? Com um monte de mulheres nos esperando, né? Sempre teve esse elemento muito forte, né? Agora estamos aqui, um monte de marmanjos sem tomar banho, sem água e comer comida podre no meio do oceano, sem vento. Daí matava o oficial, jogava no mar, tudo isso. Né? Então, era assim que a gente foi se criando. Napoleão veio para dar uma organizada nisso, criou a estrutura militar da forma que está. Dando um salto para frente. Ou seja, a nossa instituição das organizações militares nasceu do uso da força física como elemento de barganha do próprio salário. Né? Força física ou armada, ou da arma, como elemento para ter a comida, para ter um ganho, uma acumulação posterior, para ter uma reserva para deixar para os filhos, para sentir um pouco dos prazeres da vida, por meio da força. Isso foi profissionalizado depois. Para nós, militares, hoje, pensando, por que eu fiz essa digressão? Para a gente pensar como é que foi no passado remoto. Como é que foi no passado mais moderno? E Napoleão e a estrutura militar veio depois, que veio seguindo essa lógica, e pegando muito dos prussianos, e os brasileiros adoram pegar dos prussianos. Napoleão era muito rebelde, né? Vamos pegar dos prussianos, vamos pegar dos alemão velho lá, que, né, que eles são mais fera. Né? Os conceitos da democracia burguesa, igualdade, liberdade e fraternidade, nunca entraram nos quartéis. Estou falando dos conceitos da democracia burguesa, dos iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade. Não entraram nos quartéis. Aqui no Brasil, que permitiu, claro, tem o processo brasileiro de militarização das forças públicas, das forças de segurança, das forças policiais, né? Isso também seguiu uma lógica histórica que daria, né, várias pesquisas, vários doutorados, inclusive. No Brasil também teve essa lógica de militarização das polícias e bombeiros, que nunca foi assim. Ela se tornou esse caráter que tem hoje a partir de 64, não por acaso. Eram forças públicas. Né? Faziam a imitação, mas não eram militares. Né?
faziam imitação, assim como, né, outras instituições hoje fazem dos militares, né? As guardas municipais, por exemplo, fazem hoje, né? Não eram militares. Aqui no Brasil, a história da militar no Brasil começou com os prussianos. O governo colonial trazia os alemães, isso mesmo, aqui em Santa Catarina, para organizar as forças de defesa. Pegava os caras lá do exército prussiano, estavam lá meio desempregadote, né? Não, vem para cá, vamos organizar uma força pública com os açorianos no litoral de Santa Catarina, que é para defender dos espanhóis. Os primeiros comandantes das estruturas militares no Brasil no período colonial, antes de existir a polícia militar, né? Ou antes de existirem as polícias militares, eram alemães trazidos, e antes do exército brasileiro se tornar uma força nacional e consistente e permanente, que se tornou depois também, né? E aqui no Brasil mesmo, se lá na França, né, Napoleão foi lá garantir de que o iluminismo não ia entrar nas instituições militares, ou criar instituições militares vetadas, refratárias ao iluminismo, Napoleão falou, peraí, pô, ali tudo bem, funciona legal, ali na escola, na sociedade, etc., né, dá uma parada ali, mas funciona legal essas ideias. Agora aqui, na caserna, não. A força militar não pode ter essas ideias aí de democracia, de amplo direito de participação, porque dá problema, né? Então, não pode entrar. Napoleão, lá na Europa, fez isso. Na França, na civilizadíssima, né, no farol da humanidade, a França, Napoleão foi lá para fazer isso. Opa, aqui não, né? No Brasil, podemos imaginar uma situação bastante pior, né? Tanto que, em 1910... os soldados apanhavam de chicote, né? Em 1910, quando fez 100 anos, a Prask fez um evento, um debate comemorativo, a chamada Revolta da Chibata. Em 1910, teve uma revolta, porque, além de comer carne podre, se ferrar todo, ter um monte de desrespeito, ter um monte de coisa, o castigo físico para o cara que cometia falha, transgressão disciplinar. Amarra no tronco e chibata. Quem é que chibata? Outro praça. Claro que isso herda muito dos quase 400 anos de escravidão do Brasil. E a maioria dos marinheiros eram também negros, né? Então, traz isso. Então, há 100 anos atrás, há 107 anos atrás, apanhava, amarrava na pilastra lá do navio, né? no mastro do navio, e metia o chicote. É 25 chibatadas, é 50 chibatadas, é 50 chibatadas durante 30 dias consecutivos. Não, 10, né? 10, reduz para 10, um atenuante, né? O oficial bonzinho, desculpa, não estou aqui querendo, né? O oficial bonzinho, não, porra, deu 50, mas tá, já saiu o couro do cara, reduz para 10. Nos primeiros 5 dias o cara já está sem couro, reduz para 10. Então, generoso, né? E o salário? Todo mundo aqui conhece a expressão mais atrasado que salário de polícia. Todo mundo aqui com mais de 50 anos de idade. Porque era isso, os governos pagavam quando dava vontade. Até menos de 100 anos atrás. Aqui em Santa Catarina nós tivemos um tempo também que, no Rio de Janeiro agora, está assim também, né? Então, mais atrasado que salário de polícia. Ou seja, pô, aí a gente fica pensando, porque alguns de nós conhecemos alguns colegas de trabalho que iam passando de rapa pela estrada e levando parelho. O J. Costa não está aqui, né? Eu não vou citar o nome do cidadão, que não sei se ainda está vivo, né, que trabalhou com o J. Costa lá quando o J. Costa tinha 20 anos, né, 20 e poucos anos. A gente fala um tempinho já também. Mas o cara ia com a rapa, com a fusquinha saía de manhã vazia, para o começo das 24 horas de serviço, e às vezes dava 2 ou 3 viagens até a casa dele para ir despejando, porque essa era a lógica. Sem falar dos comandantes que esvaziavam a despensa do quartel, do rancho, né? Batata é mais moderna, deu processo, inclusive a Edileuza ainda vez quando tem que lá assinar, porque ela disse que o cara roubou 8 toneladas de batata há pouco tempo.
Mas charque, assim, do rancho, ali, disse que andava lotado. Então, foi uma lógica que demorou superar. Porque se antes isso era filosofia, ou seja, quer ganhar alguma coisa, pega, meu caro. Passou aí na estrada, tem um cavalo bonito, tu não pegou, já perdeu. Era o teu salário do mês, aquele cavalo. Ah, mas é de um colono que precisa... Ah, tinha uma arma na casa de um... E o meu avô passava lá, passava as tropas lá na região, e levava o cavalo e espingarda, aquilo ele tinha ele levando. Então, eu estava na introdução, vou ter que agora resolver o resto em 10 minutos. Aí a gente consegue estabilizar uma carreira nos últimos 50 anos. Uma carreira, uma profissão. Grosso modo, estou aqui falando de forma arbitrária. Ah, não, o cara vai lá, faz um teste antes da Constituição de 88, passa no teste, né, entra, tem direitos, né, vai receber um salário. Né? Isso faz 50 anos, então é recente para as instituições militares. Agora, direito mesmo de fazer o que nós estamos fazendo aqui, a rigor, nós não temos ainda. Nós estamos fazendo porque nós temos chato. Direito de reunir praça, igual foi feito ontem aqui, com representante dos comandantes, do governo, da Assembleia. Né? Isso nós não temos. Nós estamos fazendo porque nós temos uma conjuntura que permite força política para fazer isso. Condição política, social e institucional para fazer isso. Todo mundo com mais de 40 anos já conviveu, e quem tem menos do que isso provavelmente já leu, de muitos praças que alopraram e foram para a rua, e foram internados, e se suicidaram, e pronto. Ah, o cara foi um fraco, ele envaretou, não conseguiu assimilar. Todo mundo aqui conhece essa história. Que era a existência de não direito até recentemente. Aqui, se até 1910 apanhava de chicote, até 88 não votava. Eu votei pela primeira vez em 89, com 24 anos de idade. Meu primeiro voto foi para o Brizola. Aqui, em 89, com 24 anos, até ali não votava. A Constituição de 88 trouxe isso. A Constituição de 88 trouxe um conjunto de conceitos e elementos que nos permitiu pensar como cidadão. O que construiu a Constituição de 88 não caiu do céu divino, foi um conjunto de enfrentamento imenso. O movimento de chamada redemocratização dos anos final da década de 70 e começo da década de 80 teve força para colocar aqueles conceitos na Constituição. Alguns mais avançados, outros nem tanto. Né? Alguns até mais atrasados do que tinha antes. E foi isso que nos permitiu, esse movimento e essa existência desses conceitos na sociedade, que permitiu criar a PRASC, que permitiu criar a NASPRA. Porque era impensável isso nas décadas anteriores. Então, não é a nossa qualidade. Os caras foram lá, sacaram. Porra, por que os caras não pensaram isso em 1950, em 1930, em 1920, em 1964, em 68? Não pensavam porque era impensável. Não estava colocada a condição social, material e objetiva para pensar. Isso aconteceu nesse processo de redemocratização de Constituição de 80, que tem como resultado maior, a meu ver, a Constituição de 88. Constituição de 88 que passou a ser desmontada um ano e 4 meses depois de promulgada. A Constituição é de outubro de 88. Em março de 90, com Fernando Collor, ela começou a ser desmontada. E está sendo desmontada até hoje. Então, esse é o elemento. O que tem de avançado na Constituição de 88, ao invés de ser regulamentado, como a própria Constituição diz, ó, isso aí é Bin Laden. Está dando um choque aí. É o Temer? O Grampo.
O grampo está dando um contato errado ali, pegando no fio do microfone. Então, o que era para ser regulamentado, e algumas coisas foram regulamentadas agora nos últimos 10 anos, como, por exemplo, a rede de assistência social, de atendimento psicossocial, foi regulamentado muito recentemente. Né? Mas já em 90 começou a ser desmontado. Não vai dar tempo de me aprofundar, é uma pena, e a gente pensava que 40 minutos vai dar tempo de falar um montão, mas queria falar disso, desses avanços em termos nacionais, de um conceito de estado de bem-estar social, que só foi possível no Brasil, que começou a existir no Brasil pela Constituição de 88. Claro, tinha desde a década de 20, 30, tinha algumas medidas que iam mudando, a própria legislação trabalhista, a CLT, que é de 43, mas na década de 30 já começou a ter elementos que estavam sendo implementados. A Constituição de 88 foi o que a gente teve de mais avançado, em termos de qualidade de vida para o conjunto da população, estado de bem-estar social para o conjunto da população. Isso está sendo desmontado. Desse tempo todo. Mas chegou um determinado tempo, nos últimos 3 ou 5 anos, que a classe economicamente dominante chegou à conclusão que tinha que desmontar mais rápido. Não é só no Brasil, é no mundo. E aí explica a conjuntura brasileira de hoje. E explica, então, primeiro ainda antes, nós não estamos fora disso. Eu fiz toda uma história para dizer que o direito, alguns dos direitos para os militares chegaram depois dos direitos para o conjunto da classe trabalhadora. Nós temos que trabalhar com o fato de que a classe trabalhadora luta para ampliar os seus direitos desde sempre e que nós somos usados pelo Estado, que é dirigido por uma classe dominante, para conter esses avanços. E a gente tem que trabalhar, inclusive psicologicamente, por isso, para não ficar doente, né? Isso que a Praça que coloca desde o começo, né, que a nossa luta é por fazer segurança pública, e não por defesa da ordem estabelecida e dos regimes que vêm das classes dominantes dos governos. É um debate que a gente não vai vencer, né, evidentemente, mas a gente tem que fazer, tem feito essa reflexão desde o começo. Não tem como ficar fora. E eu já me rebelei contra algumas posições de algumas lideranças nacionais no passado. O Lotin tem feito bem isso no nível nacional e outros dirigentes da NASPRA. Ah, não, vamos fazer uma emenda para salvar o... os militares estão fora, nós policiais estamos fora. Não, está fora. Quem é que vai conceber que o policial ou o bombeiro vai se aposentar com 49 anos de idade, 46 anos de idade, né, Big? E a mãe dele vai continuar trabalhando com 60 e pouco. Ou o pai dele. Isso vai existir até quando? E aqui entre nós, é legítimo, é digno isso, que a minha mãe trabalhe até 70 anos de idade, o meu pai, e eu me aposente com 46, 48, 49? Então eu também tenho que me aposentar mais velho? Não tem que, a pessoa não tem que trabalhar até morrer, esse é o elemento. Porque a perda geral dos direitos da sociedade leva a uma perda da nossa condição de profissional também. Ou se a sociedade inteira tomar ferro, a nossa profissão não vai ser afetada. Mas o direito vai junto. Direitos que nós nem conquistamos ainda, como jornada de trabalho, em alguns lugares tem alguns arremedos, aqui já teve. Né? Jornada fixa de trabalho, está indo embora para o conjunto da classe trabalhadora. Se está indo embora para o conjunto da classe trabalhadora, né, nós, bombeiros de Santa Catarina, vamos ficar brigando para garantir nossas 40 horas, se está indo embora para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, a jornada de trabalho. É óbvio que nós vamos perder, nós estamos lutando no micro, nós vamos perder. Tem que fazer a resistência, tem que fazer a luta, tem que fazer a denúncia. Mas o caminho geral da carruagem está indo para um caminho errado, está indo para o caminho oposto àquilo que a gente está lutando. E não tem condições, não tem a menor condição de separar os praças, os militares, os servidores de segurança do resto da classe trabalhadora, ou do conjunto da classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, e aí eu devo uma explicação, meu tempo terminou e eu não consegui desenvolver alguns raciocínios que eu gostaria de desenvolver, eu devo uma resposta para o Mike, que está sentado ali. O Mike, de vez em quando, me provoca. Daí, Soares, né?
E aí a gente fica trocando algumas ideias, eu fiquei dar uma resposta, disse, porra, estou pensando, aí dá uma resposta. Eu acho que tem que continuar, precisa continuar sendo feito o trabalho que as diretorias da NASP e da PRASC têm feito, de resistência, de construir civilidade, de construir um raciocínio humanitário, de defesa dos direitos dos praças, mas que não separa de defesa do direito da mãe do praça, do irmão do praça, da irmã do praça, porque se separar, perdeu. Vai perder, se todo mundo junto já está perdendo, imagina se não perder. O processo de retirada de direitos do conjunto da classe trabalhadora a nível mundial, é um processo que se dá também porque a classe trabalhadora a nível mundial não tem uma resistência à altura. E eu vou terminar com um elemento mais crítico, ou talvez mais criticável da minha fala. O estado de bem-estar social construído na Europa, nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil chegou muito tardiamente, só em 1988, alguma coisa, não tudo, de estado de bem-estar social, só foi possível e viável politicamente, porque tinha a União da República Socialista Soviética. Não tem mais. Não tem mais, e a classe economicamente dominante está avançando sobre os direitos da classe trabalhadora em todo o mundo. E o discurso que tem muito aí hoje, tem até MBL, Movimento Brasil Livre, e outras várias organizações, com um nome parecido e com objetivos tão ou mais nefastos. Nós defendemos a liberdade de iniciativa, a liberdade de não sei o quê, tanto que é MBL, é Movimento Brasil Livre, né, a liberdade de mercado, as pessoas sendo livres para empreender, etc. Isso aí é mentira para o século XXI. Isso aí quase era verdade no século XVIII, na época do capitalismo concorrencial. Hoje em dia, a economia está cada vez mais concentrada, mais acumulada na mão de cada vez menos pessoas. As pequenas iniciativas estão se ferrando todas. O mercadinho é pequena empresa, quantos lá no bairro de vocês fecha? No meu fecha. As pequenas iniciativas, nasce 10 para ficar 3. Então, isso era possível no começo do capitalismo. Hoje em dia, esse discurso é falso. O que está se caminhando é para a inexistência de direitos, para um avanço da ganância dos grandes mega empresários sobre os direitos gerais da classe trabalhadora. Esse é o elemento que é central. E a gente tem que cuidar, e daí eu vou concluir, porque já passei 1 minuto, né, então eu vou concluir no próximo minuto. A gente tem que cuidar, a gente tem que esclarecer com a paciência, Mike, a gente tem que ter paciência, né? Vocês têm muito mais do que eu, já nessa altura do campeonato. Tem que esclarecer com toda a paciência que algumas alternativas que estão sendo apresentadas para o nosso pessoal, elas são falsas. Elas vão levar ao resultado inverso daquilo que está se dizendo que vai acontecer. Tem algumas propostas políticas aí que não são a emancipação, a libertação dos servidores de segurança, dos policiais e dos bombeiros. Serão a escravização do conjunto da sociedade. Ou melhor, aprofundamento da barbárie social, da perda de direitos, da dependência do Brasil enquanto nação. E eu, para não dizer, não, o Soares não falou, não falou. Estou falando do Bolsonaro. Ele e essa linha é toda aí. Pode não ser ele, pode ser outro do lado dele. Próximo, da mesma. Porque, do ponto de vista econômico, ele defende justamente isso. Então, temos que cuidar para a gente tem que ter a paciência para esclarecer. A gente não vai conseguir, mas a gente tem a obrigação de dizer. Né? Dizer, olha, nós não queremos discutir política, não queremos discutir eleição, não é isso fácil, mas não vai por ali que, olha, o caminho vai ser aquele. Porque se o conjunto da classe trabalhadora perder direito, como é que nós vamos manter? Para não existir a PRASC e a NASPRA, falta mudar só uma palavra na Constituição de 88. Todo mundo é livre para associação, desde que autorizado pela autoridade competente, que era a mesma coisa que existia, né, na chamada Constituição de 67. Né? Então, inclusive, eventos como esse que nós estamos fazendo aqui, daqui a 10 ou 20 anos, se essa onda prosperar como vitoriosa e como se estabilizar quanto o governo,
no Brasil, daqui a 10 ou 20 anos nós não vamos poder estar aqui. Só vamos poder se for para saudar esses caras, com autorização deles. Nós temos que pedir permissão para nos reunir para dizer que eles são o máximo. Né? Essa é a lógica que está desenhada, eu não consigo ver outro caminho se a gente não dá uma refletida. Não é que inevitavelmente vai acontecer, mas esse é o horizonte. A gente precisa tentar tangenciar esse movimento e não permitir a implementação desse tipo de política. E estamos abertos para o debate, qualquer hora do dia ou da noite, para fazer essa discussão. Para explicar por que eu afirmo essas coisas, entendeu? Depois tem mais 5 minutos, que não é suficiente. Então, quem quiser, individualmente, de madrugada, sábado, domingo, pequenos grupos, conversar sobre isso, por que o Soares está falando dessas coisas, a gente está à disposição para dizer, até para explicar por que a gente está se comportando assim e pensa dessa forma. Legal. Obrigado, Soares. Sempre com a palavra real, acho que efetiva, do que está efetivamente acontecendo. E a gente tem que aprender também a ouvir e refletir sobre essas questões, né? Acho que é importante. Não existe verdade absoluta, não existe a verdade absoluta, ainda mais quando ela é imposta de uma forma, digamos, um tanto quanto demagógica, né? Como solução de problemas que, historicamente, não são solucionáveis, que, historicamente, depende de uma demanda muito maior, de uma discussão muito maior. Então, não existe milagre, existe estudo, existe trabalho, existe pensamento, existe reflexão. De imediato, então, passar a palavra para o Tenente Anderson, né, para o pessoal que chegou agora, que estava lá tomando o seu café, para a gente poder só fazer aqui o Tenente Anderson, segundo Tenente Anderson Duarte Barbosa, da Polícia Militar do Ceará, blogueiro, autor do blog Policial Pensador, mestre e doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Segurança Pública pela Universidade de Estácio de Sá e bacharel em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar General Edgar Facó. Tenente Anderson, o senhor está com a palavra. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme para mim, uma honra estar aqui nesse encontro de praças, né, na condição de oficial, embora não esteja aqui, né, é bom deixar logo isso claro, que eu não estou aqui falando porque sou oficial, nem estou falando em nome da corporação. Nós que somos militares sabemos que temos que falar isso todas as vezes que a gente vai emitir nossas opiniões, até para nos resguardarmos, né? Especialmente em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, né, atualmente. E dá uma enorme de estar aqui ao lado do Elisandro Lotin, que é uma pessoa que eu admiro demais, né, que tenho observado a sua luta ao longo dos anos, da ANASPRA, o crescimento da ANASPRA, né, a repercussão nacional das opiniões que o Lotin dá representando a ANASPRA, e embora não seja praça, eu me sinto representado por você, Lotin, todas as vezes que você faz as suas discussões a nível nacional, eu me sinto representado. Então, é muito bom, uma alegria enorme estar ao lado de uma pessoa que a gente é fã. Eu sou fã, realmente admiro a ANASPRA e o trabalho do Lotin. Acho que, como eu vim na condição de blogueiro, né, ou seja, por conta do site que a gente criou há alguns anos, e eu vou já falar um pouco dele, que é o Policial Pensador, que conseguiu, né, aglutinar algumas discussões, a gente recebe matérias, vocês imaginam que não é fácil um policial militar da ativa, como eu sou, estudante de doutorado, achar todas as matérias, as notícias que a gente publica no site, na página, no Facebook, mas a gente recebe de policiais do Brasil inteiro, todos os dias, milhares de artigos, opiniões, notícias, e aí é isso que nos ajuda a fazer. Então, eu estou aqui nessa condição de quem aglutina essas discussões. As discussões não são minhas, as ideias e as opiniões não são somente minhas, são de todos aqueles que participam
do site. Então, acho que a gente pode discutir um pouco essa questão. Por que eu criei esse site, né? Eu lembro que na academia ainda, se eu conseguir, pronto. Na academia ainda eu ouvia muito a seguinte frase dos meus superiores, né? Não pondera, aluno. Quem já ouviu isso, né? Não pondera, não pensa, né? Porque aos militares, ao que parece, até algum tempo, não era permitido pensar, né? Não era permitido pensar. E muito menos pensar politicamente, né? Havia um mito, né? E eu acho que é até interessante, se nós pudéssemos, né, nomear essa mesa aqui hoje, com a fala maravilhosa do Amaury, eu nomearia desfazendo mitos. Mitos não são bons para a segurança pública, mitos não são bons para a democracia, mitos não são bons para o país. Então, um dos mitos era, polícia não se envolve com política. Esse mito, acho que todos nós que somos militares estaduais já ouvimos isso. E eu fui percebendo, à medida que eu estudava, à medida que eu me aprofundava nos meus estudos, que é exatamente o inverso. A polícia, ela é completamente controlada pela política, né? Nós somos executores de políticas, né? E essas políticas, muitas vezes, vão de encontro, vão contra os interesses da sociedade. Hoje, nós estamos retomando, né, a discussão política. Esse evento é uma prova disso, que os militares, os policiais militares, os bombeiros militares estão tomando as rédeas dos seus destinos, estão se unindo, estão formando uma categoria forte, embora sob fortes ataques. A gente vai já ver, eu fico muito feliz que tenho vários companheiros do Ceará que estão aqui, o subtenente Pequeiroz, o sargento Reginaldo, o Elton, enfim, esqueci, Elisiano, o Elisiano, que é presidente da Associação de Cabos e Soldados, lá do Ceará. Fico muito feliz, porque nós, especialmente no Ceará, e eu vou já falar sobre isso também, estamos passando por um momento grave em relação ao nosso direito de associação, né? E é muito importante que todos nós, nacionalmente, nos mobilizemos, tomemos conhecimento do que está acontecendo no Ceará, porque esse problema, essa abordagem, pode se alastrar para o país inteiro, né? E é um retrocesso na nossa democracia, que hoje está sob fortes ataques, né? É importante dizer, mais uma vez, que a democracia no Brasil está sob ameaça. Nós temos hoje, pessoal, é importante que se diga, que isso não soe como crítica, porque ao militar é vedada a crítica, né? Crítica indevida é um crime militar previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, então que não soe como crítica, mas nós temos o presidente mais impopular do mundo hoje, está lá no Palácio do Planalto, com 3% de aprovação da população. Como ele não está preocupado com votos, ele está executando as reformas que interessam não aos trabalhadores, mas ao mercado, aos empresários, a qualquer outra pessoa, menos à sociedade e aos trabalhadores. Essas reformas chegam aos trabalhadores da segurança pública exatamente no momento mais inadequado, que é o momento em que o Brasil alcança a marca de 60 mil homicídios ao ano. A absurda marca de 60 mil homicídios ao ano. Então, ao invés de fortalecer, de aprofundar a democracia nas instituições policiais, esse governo desfere ataques à categoria. Ainda bem, e aqui é necessário fazer esse elogio, que nós já temos boas representações na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas dos estados e as associações, principalmente, que fazem um trabalho de base importantíssimo. Então, o policial pensador, ele foi criado para isso, foi criado para aglutinar essas discussões, né? Mesmo sendo oficial da ativa, como eu falei, primeiro-tenente da Polícia Militar, atualmente, né, até interessante explicar, estou assim porque eu estou licenciado sem remuneração,
concluindo o meu doutorado. Inclusive, volto agora para a instituição, já que vou defender no dia 1º de dezembro, espero, a minha tese, e retorno em dezembro, espero que dê tudo certo, né, Loutinho? E retorno à instituição depois de 1 ano e meio afastado, porque, infelizmente, nós não temos direito a nenhum tipo de licença remunerada para estudar, porque, novamente, né, ao militar, ao policial, não é incentivado o estudo, né? Todos nós sabemos disso, né? Não é incentivado. Eu lembro demais que eu ouvi um oficial dando uma preleção para uma tropa, que não queria policiais doutores, né? Que não tinha nenhum problema que os doutores quisessem ser policiais, mas tinha sérios problemas com policiais querendo ser doutores, né? Esse pensamento inadequado que, infelizmente, parte da tropa ainda tem, né? Especialmente, é necessário fazer aqui o reconhecimento, parte dos oficiais, né? Mas nós estamos desfazendo esses mitos. Então, o Policial Pensador foi criado exatamente em 2014, quando eu concluí o mestrado e queria falar, né? Queria reunir essas opiniões em um lugar, e, infelizmente, nós não tínhamos espaço nem no campo da esquerda, igual a Mauri Loutinho, nem no campo da esquerda e nem no campo da direita. Os policiais que pensam não têm espaço nem de um lado nem de outro. De um lado, do lado da direita, há um discurso de que o policial é um guerreiro, de que o policial serve somente para essa guerra, que o policial é um herói. É um mito isso, né? Nós não somos heróis, nós somos trabalhadores, nós precisamos dos reconhecimentos através do salário, de uma carga horária definida, dos direitos trabalhistas. Nós não somos heróis, não somos sacerdotes, esse também é um outro mito, não somos sacerdotes, e muito menos somos incorruptíveis, invencíveis, somos trabalhadores. E esse é um mito que se propagou do lado direito, que se estimula esse discurso de bandido bom é bandido morto, que se estimula a guerra, e com isso só nós é que morremos. Nós pobres, nós policiais, estamos morrendo. Somos a polícia que mais morre do mundo. A polícia que mais morre do mundo é a polícia brasileira. Porque há muita gente seguindo esse discurso. E do outro lado, há também um equívoco muito grande, do lado da esquerda, de que o policial não é um trabalhador, né? De que o policial é um agente opressor do Estado. Não é verdade. Não é verdade. Os policiais são trabalhadores e nós, policiais militares, bombeiros militares, temos que começar a assumir isso. Isso é importante falar, porque nesse momento das reformas, muitos policiais militares, bombeiros militares acharam o seguinte: nós vamos ficar fora das reformas porque nós somos militares. É só por isso que nós não podemos nem falar nesse termo, desmilitarização, não podemos falar sobre isso, porque nós só estamos fora das reformas porque somos militares. E aí, você vê as categorias que têm direito a sindicato, por exemplo, as polícias civis, as polícias rodoviárias federal, que têm direito à sindicalização, ficando fora também. Por quê? Porque estão lutando. Os agentes penitenciários, da mesma forma, né? Porque têm condições de representação nos sindicatos. E agora todos nós, inclusive os militares, sob ataque novamente, né? Já há notícias de que, inclusive, os militares federais, os militares das Forças Armadas, também vão sofrer agora com essa tentativa de reforma da Previdência, que eu acredito que neste governo não passa, porque esse governo é completamente impopular, ele não tem base, mas é importante observar que os ataques existem, as propostas existem. E, em relação aos militares das Forças Armadas, eu acredito que nós devemos nos diferenciar. Nós, a categoria que mais morre no país é a categoria de policial. É porque nós somos trabalhadores da segurança pública, que, por sinal, está um caos, né? Da segurança pública, e não porque nós somos militares. Eu ouvi esses dias
um relato interessante sobre a situação no Rio de Janeiro, de um psicólogo da instituição, que ele disse o seguinte: olha, o militar que está em guerra, o militar das Forças Armadas que está em guerra, quando ele volta da guerra, ele está descansando, ele não vai ser atacado em momento nenhum, ele vai para as férias, com a família e fica tranquilo. O policial não. O policial, pelo contrário, é na folga que ele está mais vulnerável. É na folga que ele morre. A maioria dos policiais, eu vi ontem pela internet, porque não pude estar aqui, a excelente palestra da Samira, que está ali, parabéns, falando exatamente isso. Nós estamos morrendo no nosso momento de descanso, né, que é justamente para falar do caos, do absurdo que é a segurança pública. Então, eu acredito, Amaury e Lotinho, que nós temos sim que reivindicar a aposentadoria especial. O profissional de segurança pública, ele precisa sim ser reconhecido como uma categoria de trabalhadores, mas uma categoria especial, uma categoria que tem um trabalho mais estressante do que os demais trabalhadores, uma categoria que faz um juramento de proteger a sociedade com o risco da própria vida, né, diferente de várias outras categorias. Então, nós temos, sim, que reivindicar direitos especiais de trabalhadores, né, porque nenhuma outra categoria faz isso, a não ser a categoria dos trabalhadores da segurança pública. Então, continuando, então, hoje eu queria falar, ao invés da gente ficar numa pauta reativa em relação ao que o Congresso ou talvez o governo, o Executivo Federal queira, que é incluir os profissionais de segurança pública nessas reformas da Previdência, junto com o pacote que ele está programando para o restante dos trabalhadores, né? Nós temos aí a reforma trabalhista, temos a reforma previdenciária e a reforma política que não sai, né? Para melhorar a nossa instituição, a reforma tributária também não. Então, eu trouxe, ao invés da gente ficar falando isso, porque eu acredito que esse é um ponto que deve ser pacífico. Nós somos trabalhadores, diferentes das demais categorias de trabalhadores, mas somos trabalhadores, não somos guerreiros, não somos heróis, não somos sacerdotes, não somos das Forças Armadas, temos nossas peculiaridades, precisamos nos diferenciar das Forças Armadas. Precisamos, não somos das Forças Armadas. Isso vai ser essencial a gente reconhecer isso, partir desse ponto para o que a gente vai ver agora, que é, por exemplo, os ataques às associações dos militares estaduais, né? Eu penso, e falo isso como pesquisador, que aos militares das Forças Armadas é lícito, é legítimo que eles tenham certos direitos a menos. Por exemplo, a sindicalização. Eu acho que é lícito, porque em caso de guerra, não tem greve, não pode ter nada. Mas militares federais. Guerra. Segurança pública não é guerra. A atividade de segurança pública é uma atividade eminentemente civil, na qual nós não temos, em hipótese alguma, inimigos. Não temos inimigos. Na guerra, a prisão é uma exceção. A regra é a morte. E na segurança pública é exatamente o inverso. Não temos inimigos. Não temos inimigos. Temos cidadãos que cometem crimes, delitos. Mantemos, é verdade, uma ordem, que às vezes é uma ordem justa, mas a nossa atividade é diferenciada. Então, eu trouxe, na verdade, uma pauta positiva, que são as reformas que estão no Congresso, elaboradas por policiais militares que estão lá, nossas representações, que eu acho que é isso que nós temos que debater. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o atual modelo de polícia que nós temos hoje, ele é adequado? Em 3 pontos. Primeiro, para os policiais, para nós policiais, estamos satisfeitos com o atual modelo de polícia que nós temos? 2, para a segurança pública, nós temos sido, nós policiais, as polícias, o sistema de segurança pública, tem sido efetivo da maneira que é hoje, para diminuir a violência, ou a violência só tem aumentado? E terceiro,
e mais importante, para a democracia, para o aprofundamento da democracia. Esse modelo de segurança pública que nós temos, uma segurança pública reativa, esse modelo de guerra que é inspirado no modelo das Forças Armadas, ele tem sido bom para a democracia? Esse número absurdo de homicídios, esse número absurdo de mortes de policiais, esse número absurdo de mortes causadas por policiais em confronto, eu sei que é em confronto, mas os policiais são levados a esse confronto por essa política de guerra equivocada. É adequado para a democracia? Penso que as três respostas são resumidas em uma única palavra: não. Não são. O modelo que nós temos não é um modelo adequado nem para os policiais, nós não estamos satisfeitos, nem para a segurança pública, os índices não diminuem, só aumentam, e muito menos para a democracia. Então, vamos às propostas. Eu trouxe aqui algumas PECs, algumas propostas que estão tramitando, que eu acho que é importante que todos os militares estaduais tomem conhecimento, levem como pauta essas questões. A primeira, que eu fiz questão de trazer em solidariedade aos meus companheiros do Ceará, é a PEC 443 de 2014, do subtenente Gonzaga, sobre associações. Ela acrescenta ao parágrafo 42, ao artigo 42 da Constituição, para assegurar às associações dos militares estaduais as mesmas garantias de representação e imunidade tributária asseguradas aos sindicatos de trabalhadores. Acho fundamental. Para quem não sabe, eu vou explicar agora o que está acontecendo lá no Ceará. Lá no Ceará foi constituído um grupo de trabalho de 5 promotores de justiça, do Ministério Público, representantes do Ministério Público, para analisar a atividade das associações dos militares estaduais. Eles chegaram à conclusão de que as associações agem como se sindicato fossem, né? E, argumentam eles, militares não têm direito à sindicalização, né? E aí a diferenciação entre associação e sindicato é tomada ao pé da letra para chegar ao absurdo de propor até mesmo a dissolução das associações, caso não seja mudado o estatuto, né? Então, eles estão usando a Constituição, as leis existentes, e esse modelo de interpretação de lei, ele pode perfeitamente chegar a qualquer estado, né? Então, para que isso seja encerrado, para que essa questão seja encerrada de vez, logicamente, há muita luta política, né? Eu vejo a mobilização da ANASPRA, do subtenente Gonzaga, do Cabo Sabino e de vários outros contra a questão do ponto de vista político, mas do ponto de vista legal, eu penso que essa seja uma solução, né, que é a aprovação dessa PEC. Então, pressionem outros deputados, mostrem para a sociedade. Fico muito feliz que algumas pessoas tiraram fotos. Repassem isso. Essa é uma questão urgente, né? Uma questão urgente para que nós estejamos cada vez mais distantes do modelo das Forças Armadas e mais próximo do restante dos trabalhadores, inclusive trabalhadores da segurança pública que têm direito a sindicato, né? Então, essa é a primeira PEC que eu considero muito importante e urgente nesse momento. Uma outra, também do subtenente Gonzaga, é a PEC 431 de 2014, que fala de uma questão que gera ainda divergências, especialmente entre os praças, que é a questão do ciclo completo de polícia, né? Ela acrescenta ao artigo 144 da Constituição um parágrafo para ampliar a competência dos órgãos de segurança. Para quem ainda não conhece a discussão, mas eu acredito que aqui quase todos, ou praticamente todos, conheçam a discussão, o ciclo completo de polícia fala do nosso modelo de polícia. Nós temos hoje meias polícias, né? Polícias repartidas que não fazem o trabalho policial por completo, que é o trabalho investigativo, de um lado, e do outro lado, o trabalho ostensivo, né? Caso essa PEC, essa reforma passe,
nós teremos polícias completas, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outras polícias farão o trabalho completo. Isso significa, em termos práticos, para nós, militares estaduais, que nós vamos fazer também trabalho de investigação, trabalho não ostensivo, ou seja, não fardado, trabalho de investigação para instrução de investigações que, enfim, nesse modelo podem ir para o Ministério Público ou podem ir para os oficiais, dependendo do modelo que for adotado. Por que ainda gera controvérsias, especialmente entre os praças? Porque os praças acham que, com razão eles acham isso, os que acham, que vão trabalhar mais, né? Ou seja, vai ser acrescentado uma nova função, que é a função de investigação, e a gente sabe que os principais executores da segurança pública no Brasil, os principais agentes executores da segurança pública no Brasil, até porque são a maior categoria, são os praças da Polícia Militar, no Brasil inteiro. É a maior categoria de trabalhadores da segurança pública do país, né? Até porque há uma lei de 1983, um decreto, que fala que policiamento ostensivo é exclusividade das polícias militares. Há até uma divergência, uma questão em relação a, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal e as guardas municipais, que não fazem policiamento ostensivo, porque a lei diz, por uma questão legal, diz que policiamento ostensivo é atribuição exclusiva das polícias militares. Então, essa PEC, eu acredito que deve ser discutida, se não... Olha aí, acabei de receber a notícia que está sendo discutida agora, na Comissão Especial da CCJ, para discutir o ciclo completo de polícia. É uma questão importante, polícias devem executar o trabalho completo. Qualquer polícia, minha opinião, minha posição, é que todas as polícias existentes, quantas existirem, se vai unificar ou não, se a guarda municipal vai virar polícia municipal ou não entro no mérito do debate agora, neste momento, mas qualquer polícia existente deve fazer o ciclo completo. Polícias devem fazer o ciclo completo. Então, uma PEC importante para a gente conhecer, debater e discutir. E agora, não quer mais passar. Passou? Passou. Essa também muito importante. Esse é um projeto de lei, que é o PLC 148 de 2015, também do subtenente Gonzaga, né, que está fazendo um excelente trabalho na Câmara Federal. Em suma, é o fim das prisões disciplinares, né? Os militares, de uma maneira geral, são a única categoria que pode ser presa não só por um mandado judicial e prisão em flagrante, mas também podem ter sua liberdade cerceada por uma ordem administrativa, né? Administrativo-disciplinar. Mesmo que passem por um processo administrativo, é uma excrescência, é um estado de exceção puro, especialmente para profissionais de segurança pública. Volto a dizer, enquanto a gente não se diferenciar dos militares federais, isso acaba sendo ruim, inclusive, para a própria hierarquia e disciplina dos militares federais, dos militares das Forças Armadas, porque isso é um direito dos trabalhadores da segurança pública, que, por serem nomeados como militares, acaba afetando, né? Acaba afetando também os militares das Forças Armadas. Então, muito importante, urgentíssima, está bem avançada já essa discussão, já foi aprovado na Câmara, é isso? Isso, exatamente. Só falta ser votado em plenário no Senado, já foi aprovado na Câmara, só falta ir para o plenário, então vamos pressionar, essa aqui é outra. Inclusive, acho até que bem mais fácil ser aprovada do que aquela primeira sobre as associações, para a gente pressionar os deputados que a gente conhece, para que acabe de uma vez com essa questão das prisões disciplinares. Muito, muito importante. E aí nós temos outra PEC, dessa vez do Cabo Sabino,
lá no estado, que é deputado federal pelo estado do Ceará, né, cabo da Polícia Militar, né, que elaborou essa PEC que é importantíssima, né, que é a definição da carga horária. Imaginem só, nós queremos ser trabalhadores e não temos sequer carga horária definida, né? Não temos carga horária definida, nem semanal, nem mensal. Na verdade, nem diária. Né? Se por ordem nós formos determinados a passar 24 horas de serviço, ou 12, ou 6, não existe uma regulamentação sobre essa questão. Militar é militar em tempo integral, né? Se nós fôssemos levar ao pé da letra, o militar, na verdade, ele mora no quartel e é liberado para ir para casa. Ele mora no quartel e isso é sério, pessoal, eu estou falando isso. Parece uma piada, mas é muito sério. O militar, ele está à disposição da instituição, exatamente por essa questão que o Amaury trouxe, da formação dos exércitos, que é uma legislação aplicada aos exércitos. Né? Então, o militar, ele está à disposição da força. Não por acaso, até bem pouco tempo atrás, espero que não exista mais nenhuma corporação ainda com esses regulamentos inadequados, para o militar se casar, ele pedia permissão. Ainda existe? Para o militar se casar, tinha que pedir permissão. Por quê? Porque ele não pode assumir um outro encargo. A lógica é essa. Porque se ele está encarregado da guerra, para ele casar, ele tem que pedir permissão, porque vai dificultar o trabalho dele. Ele vai... Isso aí eu não vou falar, porque... Você já tá na reserva, eu ainda tenho 20 anos para puxar. Então, melhor... Vamos passar. Então, muito importante, pessoal, para nós chegarmos mais próximo do restante dos trabalhadores, definirmos a nossa carga horária. Muito importante essa PEC do Cabo Sabino, que está de parabéns por essa PEC. E aí uma outra, essa interessa demais aos praças, né? Que é a PEC 198 de 2016, do ano passado, que é a PEC da porta única. Né? O que ela estabelece? Né? Novas regras para entrada nas instituições, né? Que seria somente pela base, né? Ou seja, a graduação de soldado, né? O cara, para chegar ao oficial, tem que passar por todas as graduações, né? E eu falo isso, né, sabendo que entrei como oficial. Eu, antes de ser policial militar, eu era guarda municipal, e é até interessante, eu sempre falo isso, que eu estava esperando, eu sou oficial, vamos dizer assim, entre aspas, por um acidente. Eu estava esperando concurso para soldado, né, na verdade, e aí saiu o concurso para oficial, eu me inscrevi e passei, mas... embora, né, esse histórico dos oficiais, de serem de sangue azul, né, na verdade, a minha história é completamente diferente. Né, eu estudei escola pública a minha vida toda, vim de uma família muito pobre mesmo, passamos muita necessidade, fui guarda municipal, e nesse momento que eu estava me preparando para os concursos, o meu objetivo era esperar o concurso para soldado, né, e saí para oficial e, por um acidente, vamos dizer assim, acabei passando. Então, essa PEC, ela mudaria essa forma de entrada. Seria apenas uma única entrada, né? Muito importante também. Essa foi uma demanda, inclusive, a história dessa PEC é uma demanda da categoria, né? Se vocês pesquisarem sobre essa PEC, vocês vão ver isso, que foi uma demanda das categorias de praças que levaram ao Cabo Sabino e ele apresentou a PEC. Por fim, essa é a questão delicada, mas que precisa ser tocada. Essa PEC é do Cabo Sabino também, 56 de 2015, que exclui a previsão dos militares estaduais como reserva do Exército. Né? Porque nós sabemos que, embora esse controle do Exército sobre os militares estaduais não seja executado na prática, como poderia ser, como foi no período de exceção, no período da ditadura, né, ele pode ser feito a qualquer momento. Existe ainda a previsão na estrutura do Exército, por exemplo,
da IGPM, que é a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Esse órgão existe, embora hoje seja muito pequeno, muito restrita a atuação da IGPM, mas existe, porque nós somos vinculados ao Exército, e o Exército ele pode, a qualquer momento, interferir nas instituições de militares estaduais. Então, essa PEC é uma PEC com uma questão bastante delicada, que nós precisamos debater, não podemos fugir desse tema. Novamente, não podemos nos deixar levar por mitos, não podemos assumir discursos que somos guerreiros, que somos heróis, que temos que fazer guerra. Não podemos nos deixar levar por esses discursos fáceis que não vão resolver o problema da segurança pública. Pelo contrário, vão piorar a nossa situação, aprofundar a barbárie e acabar com a nossa frágil democracia. É importante nós nos identificarmos cada vez mais como trabalhadores da segurança pública. Então, essa PEC é a última que eu trago aqui para a gente debater. Eu espero agora, no período das perguntas, né, que gostaria de ouvir os companheiros do Ceará, se puderem falar um pouco mais daquela situação do Ministério Público, né, o Elisiano, o Reginaldo, o Pequeiroz, falando da situação, e gostaria de debater. Vamos ao debate. Muito obrigado. Esse aqui que é melhor, tá ligado. Obrigado, Tenente Anderson, obrigado, Amaury. São duas pessoas que a gente tem como referência a nível de Brasil, tem histórico de militância, histórico de luta em prol dos militares e dos praças, né? Nesse conjunto todo, de trazer uma realidade. Algumas questões que eu acho que eu preciso pontuar, que eu acho que é importante, e apenas para reforçar um pouco o que foi falado aqui pelo Anderson e pelo Soares. Nós temos, e vamos lutar, e vamos continuar lutando, enquanto Associação Nacional de Praças, enquanto praças, direito a uma aposentadoria diferenciada. Não porque somos militares, e sim porque somos profissionais de segurança pública. Assim como defendemos, e vamos continuar defendendo, somos contrários à reforma da Previdência, contrários a todas as reformas que estão colocadas pelo governo Temer, e, aliás, não só pelo governo Temer, o próprio governo do PT, na época da ex-presidente Dilma, já havia colocado, né, uma PEC, na época, que virou Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos. E isso vai afetar diretamente todos os policiais e bombeiros militares, praças e oficiais. Defendemos a aposentadoria especial dos professores, do pessoal da saúde, dos mineiros e de todas as categorias que têm um trabalho diferenciado. A posição da ANASPRA é essa, e sempre vai ser. Né? Não é porque somos militares, e sim porque temos uma profissão diferenciada, assim como outras profissões também merecem ser tratadas de forma muito pontual por conta das suas peculiaridades. Não vou entrar no mérito da discussão do golpe ou não golpe, mas acho que é uma questão que é importante. E aí acho que o Anderson tocou nisso, e eu tenho dito isso há bastante tempo. A esquerda e a direita erraram e continuam errando na segurança pública, e principalmente com os militares. E nós estamos no meio de uma guerra que não é nossa. Né, morrendo, inclusive, morrendo e matando, como eu disse ontem, morrendo e matando. A direita nos vê como massa de manobra, que é o que está acontecendo agora, e a esquerda nos vê como inimigo, o que está errado das duas partes. Está errado das duas partes. As duas partes têm que rever essa posição. Não somos massa de manobra de nenhum tipo de governo. Nós somos defensores do Estado Democrático de Direito, independente de quem é governo. E temos que ter essa premissa, e na condição de trabalhadores. Na condição de trabalhadores. Acho que isso é importante pontuar. O debate errado, errôneo, e o abandono da segurança pública, como eu disse ontem, vou repetir de novo, hoje ele não pergunta se o cara é do PMDB, do PT, do PSB, do PSOL, ele está matando. É a vida do praça, e do praça em especial, porque é quem está na base, porque é quem mora na periferia, é o praça pobre, é o praça negro, é o praça que mora na periferia que está morrendo. E é a questão da idade, entre 30 e 53 anos, que a Samira trouxe ontem do fórum. Por quê? Porque ele é conhecido, inclusive, pela marginalidade que tomou conta. E essa marginalidade tomou conta dos morros do Rio de Janeiro e das imediações de Joinville ou de Florianópolis, que o Estado abandonou. Porque há 10 anos atrás, eu lembro do Amaury dizendo isso na Assembleia. Há 10, 15 anos atrás, a Prask e o Amaury já diziam isso. O J. Costa.
Se o Estado não ocupar os espaços nas periferias, naturalmente vai vir marginalidade e crime organizado, como está acontecendo hoje. E, ao contrário, houve um desmonte da segurança pública em Santa Catarina e no Brasil. É só pegar o número de efetivos. Reduziu drasticamente. Em Joinville, nós tínhamos 10, 12, 15 viaturas para uma área específica da cidade. Hoje tem 2. E onde não tem Estado, naturalmente vai entrar a marginalidade. Então, é preciso ter clareza disso. Esse debate ele não é hoje. Hoje ele não é um debate ideológico. Hoje ele é um debate realista. É um debate pragmático, que está acontecendo agora. Nós estamos matando e morrendo. Estamos matando e morrendo em prol de quem? De que conjunto que está dominando isso, essa história toda de Brasil, e nós estamos aqui nos enfrentando. Eu sempre tenho dito, e o Anderson já ouviu falar isso, é o sem camisa matando o descamisado para defender 5% da sociedade que está ganhando muito dinheiro nas nossas costas. E os mitos não vão resolver o problema, sem dúvida nenhuma. E eu vou encerrar e abrir para o debate uma frase que eu tenho usado há bastante tempo. Acabei de mostrar aqui para o Mauri. Não sei quem é o autor, peguei na internet. Na vida, é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Há mentiras cativantes e verdade sem graça. E isso costuma confundir a razão. Tem muita gente contando muita mentira e confundindo a razão de muita gente. E esse monte de gente que está contando muita mentira vai piorar o modelo de segurança pública brasileiro. Vai piorar. E com essas reformas que estão colocadas aí, vai agravar mais ainda. E não se enganem, senhoras e senhores. Vai nos atingir. Por tudo aquilo que o Amaury falou e por tudo aquilo que o Anderson falou. Nós não estamos blindados. Talvez momentaneamente nós tenhamos ganho uma batalha. Mas no final, se a gente não reagir, enquanto entidade, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto praça, enquanto trabalhador, se a gente não reagir e não nos unirmos com aqueles que estão à nossa volta e que estão tentando reagir a essa política neoliberal absurdamente retrógrada e massacrante, a gente vai ser pego também. A onda vai nos atingir, sim. Já está nos atingindo. Alguns estados como o Ceará e outros são exemplo claro disso. Pernambuco, né, e outros estados são muito, Mato Grosso, são muito práticos, Rio de Janeiro, enfim. Estão colocados e vão pegar. Então, não há que ter essa ilusão. Não há que se ter essa ilusão. E a ANASPRA vai cumprir o seu papel, e está cumprindo o seu papel, tentando cumprir o seu papel, mesmo que, por vezes, seja um tanto quanto incompreendida. Mas é necessário fazer esse debate, sim, em prol da nossa categoria, independente de quem esteja no poder. Já fizemos críticas ao PT, e a todos os partidos, e a todas as políticas que estão colocadas aí. Porque todo mundo abandonou o modelo de segurança pública, e abandonou, e nos jogou a própria sorte. Bom, gente, dito isso, vamos abrir para a conversa. Eu acho que a sistemática é a gente colocar... Como é que vamos fazer ali, o Guilherme? Se inscreve? Sandra? E aí traz para cá, para a mesa, e a gente vai fazer aqui as colocações. Ok? Já pode pegar os primeiros aí, que a gente já vai debatendo aí. Pode falar, Eder, vai. Bom dia a todas e todos. Acho que só um pouquinho, Eder, se apresentar, claro. Está gravado, coisa e tal, enfim. Eu só falei o bom dia. Posso agora, presidente? Pode, deve. Bom dia a todas e todos. Sou o subtenente Éder, da Polícia Militar de Minas Gerais, primeiro vice-presidente da ANASPRA. Primeiro saudar um grande amigo, que agora é Amaury, era o nosso Soares, deputado Soares, ouvi-lo expressando essas narrativas da evolução das polícias no Brasil. É aquilo que eu sou o primeiro inscrito a sentar contigo no horário do almoço à tarde, para que a gente possa continuar aquele seu debate, que em muito nos enriquece, que nos traz cultura para entendermos o momento atual que estamos vivendo. Entender que a evolução que era para ter ocorrido não ocorreu e que continuamos sendo os mesmos dos primórdios de 200 anos atrás. Então, parabéns por sua fala, que foi uma aula. Foi uma aula. Muito obrigado, porque você nos trouxe luz para entendermos o momento. Porque nós, enquanto profissionais de segurança pública,
adotamos a postura de exercer apenas crítica, mas de não nos criticarmos. E o principal de não nos criticarmos é por não entendermos o modelo. Não entendemos aquilo que deixou de avançar. E mais criticamos o modelo. Apresentamos soluções rasas, mas não há sustentação para as soluções que apresentamos, principalmente a nós aqui, ó, praças. Então, sim, parabéns, fiquei feliz de ter podido ouvi-lo aqui mais uma vez. Idos passados, quando tínhamos oportunidade, lá nas fortalezas da vida, nesses encontros ENEP, Mato Grosso, de conversarmos, então vejo que o amigo continua mesmo combativo, guerreiro e firme nos seus propósitos. Muito obrigado por ter nos brindado com essa sua fala, que nos trouxe muita luz e reflexão. Permita-me chamar de professor Anderson, nosso doutorando, e aí eu quero fazer uma provocação em cima de algo que ele nos trouxe. O senhor é dirigente de alguma entidade de classe? Então vejam os senhores, isso agora que me chama a atenção. E aí é a provocação. Alguém que estuda, que tem um blog de um pensador, que discute segurança pública, nos trouxe aqui, bateu na nossa cara, aquilo que nós não estamos fazendo dentro de casa. A PEC 443, que nos iguala aos sindicatos, nos reconhece os direitos, porque ela é baseada na OIT 151. Quantos dos senhores, quantos de nós aqui, fomos a Brasília, pressionamos os nossos deputados estaduais, para que essa PEC possa avançar? Nenhum. Nenhum. Mas desta feita, 2017, anos de eleição na aspa, estão aqui aqueles que sumiram, que nos abandonaram em Brasília, boa sorte. Porque se essa PEC tivesse sido aprovada, criada a comissão especial, o Ceará não estaria vivendo o que está vivendo hoje. Nós somos covardes. Nos apresentamos como pseudos diretores de entidade, mas queremos é visibilidade, palminha em Facebook, palminhas em rede de WhatsApp. Que me perdoe